Passou gerações, hoje séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada. Meu companheiro Francisco aqui na técnica de som, preparando as músicas para nós e conduzindo a transmissão deste programa. Companheiros aqui de Taguatinga, Brasília, de todo o Distrito Federal, cidades do entorno, cidades satélites, companheiros da cultura, Paracuru, Ceará, M1150 e todos os nossos queridos ouvintes do Vale do Curu, também Fortaleza. Companheiros da Educadora São João do Ivaí, no outro extremo sul do nosso país, AM 1180, lá no Paraná, falando para todo o Vale do Ivaí, dezenas de cidades aí, todos sintonizados e ouvindo. Companheiros da Difusora, Mirassol do Oeste, Mato Grosso, lá na 1010, falando para os países do Mercosul, em especial para a Bolívia. Los irmãos de toda a América, aquele abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Lá nas Américas, aqui no nosso país, nos cantos e recantos do nosso país, um grande abraço. E vem comigo, vamos falar sobre a palavra de Deus hoje, porque o programa é Estudando a Palavra. Rede Imaculada, 94.5 FM, semeando a paz. E também a palavra pelas ondas do rádio. Aqui o seu amigo de sempre, Nivaldo Ribeiro. Um abraço. Vamos mandar um abraço também para os meus queridos Zenaide, Zeneide, Zenilde, Zélia, Elisângela, Vicente Bicudo, Benício, Solange, Guido, Juraci, Sônia, Elzira, Lázara, Marisa, Noelice, Índio, Joel, Maristela, Dourado, Dani, Mazé, Maria Inês, Ana Beatriz, Maria Eunice, Indiara, Ana Lúcia, Sirlene e a turma de Lusiânia, Ana Cristina, Dr. Denis, meu companheirão, também Lucimar, Marta Laide, Evaneide, Luana e Aline e o Geraldo, que segunda-feira tem seu programa aqui na Rede Imaculada. Um abraço para o pessoal da cidade ocidental, para a professora, para o Francisco, para o Sinfrônio, para a Laide. Um grande abraço. Um abraço para a família Silva, Marinalva, Vantuíra, Isabela e Lohane. Um abraço para aqueles que estão curtindo férias por aí, na praia, onde mais, nas fazendas, nas chácaras, que estão em outras cidades. Descanse à vontade, aproveita, porque o serviço vem e a escola também. Venha renovado cada um de vocês. Um grande abraço. Amo você de montão. Me dê a mão e vem comigo. Vamos orar juntos. Olhamos para o trono do nosso Deus, esse que nos ama e cuida de nós. Bondoso Deus, olha para nós, tem misericórdia. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o culto que prestamos ao Senhor. Aceita, Senhor, o nosso reconhecimento por todo o bem que o Senhor nos faz. Olha para nós, Senhor, nos abençoa com a tua paz, com a tua serenidade e firmeza, com a tua verdade, com a fé, o ânimo, a coragem e a disposição, com a união e a comunhão que só o Senhor pode nos dar. Nos fortalecendo no Senhor, na força do poder do Senhor, nos fazendo caminhar diante dos teus olhos e debaixo das tuas mãos. Socorre aqueles que estão passando por dificuldades. Tenha misericórdia, levanta, sustenta e faz caminhar. Conduz, Senhor, as pessoas. Conduz, Senhor, as famílias, as comunidades. Conduz, Senhor, a nossa nação. Tenha misericórdia de cada um de nós, as autoridades constituídas. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre nós e nos dá temor e sabedoria. E nos conduz para a glória do Senhor e para a nossa alegria,
nós clamamos em nome do Senhor Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor? Amém. Meu querido e minha querida? Amém. O que é que nós temos para estudar hoje? Hoje nós vamos fazer a última mensagem sobre o reino de Deus. Nós selecionamos para hoje uma série de citações do Senhor Jesus que Mateus coloca numa ordem, ou seja, um acontecimento atrás do outro sobre o reino de Deus. Ele faz uma seleção das declarações de Jesus Cristo sobre o reino de Deus. E o Senhor Jesus fala sobre o reino de Deus por parábola. E então, o que seria uma parábola? A parábola até hoje ainda é usada, mas naquela época era muito costumeiro. Os sábios, os professores, os mestres usavam bastante a parábola. Ela consistia em contar uma história conhecida, corriqueira, do domínio popular, para com ela comparar, ensinar e explicar uma história desconhecida. Então, um fato concreto para mostrar um fato abstrato. Era assim que Jesus Cristo ensinava o reino de Deus, mostrando uma coisa que se fazia todo dia para explicar a ação e o poder do reino de Deus que era chegado naquele instante. Então vejamos o que é que nós temos da palavra de Deus. Mateus 13 propôs-lhes Jesus outras parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu terreno, mas, dormindo os homens, os vigilantes da fazenda, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, que é muito parecido com o trigo enquanto nasce e enquanto cresce. Apenas o cacho é diferente. E os servos do pai de família, indo falar com o Senhor, disseram: o Senhor plantou boa semente no teu terreno, não foi? O teu campo foi com a boa semente, porque tem então joio no meio do trigo? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar este joio? Ele disse: não. Não agora. Não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo junto com o joio. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, aos colheitadores: colhei primeiro o joio e lançai-o em molhos bem amarrados para a fornalha, para queimar. Mas o trigo ajunta no meu celeiro e guarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus galhos. Outra vez, disse Jesus em outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então,
Sim, ouvistes bem? Os justos resplanderão como o sol no reino de Deus, no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo com o tesouro. Outra vez disse: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, para vender, para negociar, para comer. Os ruins, porém, lançam fora. Não serve para nada. Tem muito espinho e nada de carne. Estes que só têm espinho são lançados fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos do Senhor e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão, os maus, na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes mais Jesus: vocês estão entendendo todas estas parábolas? Disseram os apóstolos: sim, Senhor, estamos entendendo. Muito bem, muito bom. Assim, nós temos uma série de parábolas com algumas afirmativas bem interessantes e perigosas, não é? Aqui está dizendo que os justos resplandecerão como o sol ao meio-dia. É quando o sol resplandece mais, em todo vigor, em toda força, em toda clareza, em todo calor. Mas os maus serão jogados na escuridão, na fornalha, onde se queimarão. Aprenderam bem? Sim, disse os discípulos. Aprenderam bem. Esse era o interesse de Jesus Cristo, ensinar de maneira que aprendesse. Sim, meus queridos, temos uma excelente palavra de Deus para nós. Eu te convido para meditar sobre isto. Nós vamos agora ouvir a nossa primeira página musical, que o Francisco já tem prontinha ali, e voltaremos para a lição do texto. Um abraço, amo você! Quando me chamaste, Senhor, pensei até não te ouvir, mas a força do
Rede Imaculada, de Brasília para o Brasil. Aqui, Rede Imaculada 94.5 FM, falando de Brasília para o mundo, semeando a paz pelas ondas do rádio. O programa, o seu preferido de domingo, estudando a Palavra de Deus. Seu amigo Nivaldo Ribeiro. Sim, meus queridos, vamos mandar um abraço assim, bem interno, depois de ouvir essa música linda. Quando me chamaste, Senhor, segue-me. Sim, graças a Deus que me gerou, me formou, me estruturou, me trouxe ao mundo, me sustenta todo o tempo, me chamou, me capacitou e me fez instrumento dele para a glória dele e para a minha alegria. E assim é contigo, meu querido e minha querida. Ele fez tudo isso com você e comigo para sermos instrumentos dele, para realizar o plano dele, dentro do reino dele, que nós estamos estudando, para fazer a vontade dele. Isto é glória para ele e alegria para nós. A nossa glória é servir a Deus. Um grande abraço para os nossos queridos do Plano Piloto, da Taguatinga, do Sobradinho, do Recanto das Emas, do Gama, da Vila Planalto, do Paranoá, do Lago Norte, do Lago Sul, da Ceilândia, da Samambaia, do Núcleo Bandeirante, do Guará, do Céu Azul, do Lago Azul, da Santa Maria, do Varjão, da Estrutural, do Parkway, da Candangolândia, da Braslândia, de São Sebastião. E um abraço para os queridos lá de casa, a Dona Wanda, que está lá, mas me acompanha aqui, a Fernanda Nandara, o Júnior Daniel, o Bruno, o Miguelzinho, é o irmão do Daniel. Um abraço para todo mundo. Amo vocês. Muito, muito, muito. Um abraço. Meus queridos, quais as lições que nós temos para as nossas vidas, olhando para esse texto sobre o reino de Deus? Nós queremos pertencer ao reino de Deus, há um desejo de coração, há uma decisão em participar do reino de Deus, e por essa decisão, ação, esforço, existe isso em nós? Porque o nosso Deus tem prazer, tem alegria em nos chamar, nos colocar no seu reino e nos manter aí. Quem nos mantém no reino do nosso Deus é Ele mesmo. Ele chama, Ele capacita, Ele dá função e com esta função e capaz nós realizamos o planejamento de Deus, o plano dele. Realizamos a obra dele. Isso significa vida. Qualquer outra coisa é pura enganação, porque vida é ligada a Deus, é em comunhão com Deus. Vida é isto aí. O resto é pura enganação. Vocês vão ver, dentro de algumas semanas, uma coisa terrível que acontece melhor aqui ou pior aqui do que em qualquer parte do mundo, mas é material de exportação. Vai acontecer o carnaval, ou seja, a festa da carne, a festa da carnalidade, a festa para a explosão dos instintos naturais da carne. Cada vez eles idealizam mais planos, ideias, apresentações, expressões para explicar, justificar, argumentar, racionalizar, para que o carnaval seja uma coisa popular, bonita, isso e aquilo. Mas nós já sabemos que o que acontece na prática é o contrário de tudo isto e é um estrago geral. Cada carnaval gera resultados negativos para 20 anos seguintes. Terrível, mas é isso aí. Mas o governo incentiva, paga as despesas e todo mundo gasta muito e quer festejar de qualquer jeito o carnaval. É um esbaldamento, é uma explosão dos instintos naturais da carne. Mas é isso aí. Eu acredito que historicamente o carnaval começou, assim como foi a sua primeira vez, foi em cima do túmulo de Jesus Cristo,
que assim que ele foi enterrado, que eles consideravam que ele estava crucificado, julgado, condenado e morto, então eles dançavam em cima do túmulo. E os inimigos faziam as pazes, porque o inimigo comum, poderoso, que era Jesus Cristo, estava morto. Então eles trocaram presentes por causa disto. Eles dançaram, pularam e brincaram, porque o inimigo estava morto. Eles conseguiram vencer o inimigo. Oh, que tristeza! Era exatamente aí a derrota de todos eles. Sim, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ninguém pôde sustentar ele na morte. Ninguém pôde obrigá-lo a ficar na sepultura. Esta é a diferença do cristão com as demais religiões do mundo. Todas as religiões podem mostrar onde está o túmulo e ali os ossos dos seus fundadores. Só o cristianismo não pode mostrar o túmulo com os ossos do seu fundador, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus Cristo, o nosso líder, ressuscitou. Servimos a um líder vivo, a um líder celestial. Esta é a diferença. O reino de Deus. Sim, quais as lições, meus queridos, minhas queridas? O reino dos céus, revelação de Deus, poder e ação ensinado por Jesus Cristo. Jesus ensina que o reino de Deus é passado, ensinado a pessoas, é individual. E o reino do inimigo também é ensinado, é passado pelo inimigo individualmente. Por mais que os ensinos sejam parecidos, o reino do mundo, o reino do inimigo e o reino de Deus, os frutos são totalmente diferentes. Um é trigo e o outro é joio. Uma semente é de Deus, que é espiritual, outra é do inimigo, que é carnal, temporária e passageira. Ideias e filosofias humanas são usadas para ocupar o lugar da verdade de Deus, mas elas nunca vão suplantar, vencer ou ocupar o lugar da verdade de Deus. Este lugar, se não ocupado pela palavra de Deus, ele ficará vazio. E dentro de cada ser humano haverá sempre um lugar, um vácuo, uma brecha. Haverá sempre este vazio em busca da verdade de Deus. Na colheita, os frutos são identificados e diferenciados, separados e destinados. Para o celeiro, todo o trigo, porque é da semente de Deus. E para a fogueira, todo o joio, que é a semente do inimigo. O reino de Deus, inicialmente pequeno e simples, cresce, floresce, frutifica como um grão de mostarda, que realmente é a menor de todas as sementes, mas, lançada na terra, cresce e floresce. E em cima desta pequena árvore, que chega a 2, 3 metros de altura, aqui Jesus Cristo estava falando em Jerusalém, e em Jerusalém nós temos a mostarda de Jerusalém, que chega a 2 a 3 metros de altura. E lá assentam os passarinhos, e ali fazem ninhos, e ali encontra proteção e alimento. Sim, é dessa aí que Jesus Cristo estava falando. A nossa mostarda chega a 1,5 metro, mas a de Jerusalém chega a 3 metros de altura. É uma pequena árvore. O reino de Deus, sim, é comparado a essa pequena semente, tão miudinha, mas com tanto poder de germinação e de crescimento. Quem ouve e ensina o reino de Deus, quem pratica este reino de Deus,
resplandecerá como o sol ao meio-dia. O reino de Deus é também semelhante a um fermento colocado em 3 medidas de farinha. É uma colher de fermento, 3 medidas de farinha. E esse fermento se mistura a toda a massa e deixa toda a massa levedada, ou seja, transformada. O reino de Deus é o maior tesouro para a pessoa. Quem experimenta, renuncia a tudo para ficar com este tesouro. É como alguém que, descobrindo um campo, nele um tesouro, vende tudo, compra aquele campo com o tesouro. Quem busca o reino de Deus se dispõe a abrir mão de tudo para fazer parte deste reino. Como alguém que, encontrando uma pérola de grande valor, vende todos os seus pertences, ajunta o dinheiro e compra aquela pérola de grande valor. Dizem que a pérola é eterna. Eu tenho certeza que é quase eterna, porque tudo que é da terra é terreno e não é eterno. Eterno somente Deus, a sua palavra e as suas promessas e o ser humano que ele criou. Isto sim é eterno. O que tem de eterno então? Tem a palavra de Deus, tem o ser humano, tem a família e tem a igreja. O resto é tudo terreno e fica tudo por aqui. É quase eterno, mas não é. Pode durar um século, como eu vi as pirâmides maias lá no México. Elas têm 3.500 anos, mas já estão bastante estragadinhas. Então, se durar mais 3.500 anos, elas vão acabar. Eterno é o nosso Deus, eterno é aquilo que Ele criou. Sim, menos a terra, porque Ele diz que vai destruir todo o universo. Foi Ele quem disse. Ele deve saber por quê e para quê. Quem busca o reino de Deus se dispõe a abrir mão de tudo que é terreno para ficar com aquilo que é eterno. Quem busca, sim, muitas pessoas buscam o reino de Deus de maneira errada, de maneira pessoal, e vive a vida que bem quer, sem compromisso com Deus, explicando, justificando e argumentando, mas no final descobre que entrou no reino errado. Às vezes pode perceber que com muito esforço e muita boa vontade, muito jeitinho, conseguiu até entrar no reino de Deus. Sim, tem muita gente que conseguiu entrar na igreja, entrou no reino de Deus, mas nunca deixou o reino de Deus entrar nelas. Então, valeu nada. Deus separará os verdadeiros adoradores que fazem parte do seu reino e os falsos para a destruição eterna. Precisa aprender bem isto. Jesus Cristo disse: vocês aprenderam bem? E os discípulos disseram: sim, Senhor. Então é preciso olhar para isso e ouvir de Deus. Você, meu caro ouvinte, aprendeu bem? Está sabendo agora o que é o reino de Deus e a sua importância? Ótimo, ótimo. Deus te abençoe. Siga no reino do Senhor. Vamos a mais uma página musical. O Francisco vai soltar ali e nós voltaremos já para a aplicação das lições à vida. Amo você. Um grande abraço. Cristo, venha abrir em nós.
Rede Imaculada, uma voz católica no seu rádio. Meu querido e minha querida, aí das cidades do entorno. Boa tarde, meu companheiro motorista, taxista, caminhoneiro. Graças a Deus você está indo para casa debaixo da mão de Deus e da proteção dele. Deus te abençoe e te conduza no seu destino e para a sua família. E também um abraço para aqueles que estão lá no Novo Gama, na Ponte Alta, no Pedregal, no Valparaíso, na Lusiânia, na Cristalina, Alexandria, Nápoles, Santo Antônio, Abadiânia, Formosa, Planaltina, Cidade Ocidental e outras mais. Sim, também um abraço para o pessoal da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Paraná, até onde chegar o nosso sinal da Rede Imaculada. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Muito, muito, muito agradecido pela sua audiência. Louvo a Deus pela sua existência e dou graças a Ele pela sua audiência que nos ajude a animar para fazer este programa Estudando a Palavra de Deus e Saúde e Vida. Amanhã, Saúde e Vida. Sim, meus queridos. O que é que nós podemos aplicar à vida agora diante de todas essas lições? Às vezes nós queremos ter uma religiosidade e esquecemos de observar o que diz a palavra de Deus. Começamos a observar grupos, pessoas, lideranças, e quando a gente percebe, já está preso num sistema religioso com uma excelente religiosidade que pode ser admirada em vários lugares e por muitas pessoas, respeitada, sim, mas diante de Deus não tem nenhum valor, nenhuma importância, porque Ele vai nos chamar um dia para um acerto de contas, as contas da vida, prestar contas do que foi a nossa vida, e isto será feito diante dele e de acordo com a palavra dele. E aí, o que é filosofia, o que é crendice, o que é cultura, o que é conveniência, o que é imaginação, o que é desejo particular, tudo isto ficará perdido, porque nada poderá ser utilizado como defesa, como argumento, nada. Todos os ensinos de Jesus Cristo sobre o enfrentamento de Deus com o homem, Deus com a pessoa humana sempre quis apresentar um argumento e simplesmente nunca foi aceito nenhum argumento humano. Então, se você quer se dar bem, viver bem, morrer bem e chegar bem diante dos olhos e da face de Deus, observa o que ele pronunciou, observa a orientação que ele dá, observa as revelações do Senhor Jesus, observa o ensino do Espírito Santo, através dos apóstolos, através dos discípulos, através do Novo Testamento. Porque isto é a única palavra, o único argumento, a única norma, a única lei que será aplicada. No relacionamento com Deus, só vale a palavra dele. Até porque ela está absolutamente certa, ele está absolutamente certo, e nenhum outro meio inventado pelo homem pode ser melhor do que o criado por Deus. Então Deus tem nos dado a palavra revelada, ensinada, distribuída, anunciada sistematicamente por todos os meios. Nós podemos ler esta palavra na Bíblia, nas revistas, nos jornais, podemos ouvir pelo rádio, podemos ver pela televisão, podemos ver nos muros, nas placas, podemos ver
na própria natureza. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: tudo quanto nós podíamos saber de Deus, da sua existência, das suas qualidades pessoais e do seu comportamento e relacionamento, podemos ver isto claramente em tudo quanto ele criou, ou seja, no conjunto da natureza que Deus criou. Aí ele se manifesta quem ele é, como ele relaciona, como ele realiza. Sim, além do mais, as nações do mundo inteiro, as mais antigas, têm nos seus compêndios, nas suas escrituras, uma disposição muito clara de toda a astronomia, a disposição dos astros. E em todas elas, e em todos os tempos, coincidiram os desenhos e as declarações, os ensinamentos. E é impressionante, olhando para a palavra de Deus, escrita há mais de 5.000 anos no Velho Testamento, há mais de 2.000 anos no Novo Testamento, olhando os astros, como foram examinados, como foram retratados, como foram recriados nas culturas das várias nações ao longo de 5.000 anos, a identidade disto, confrontada com a palavra de Deus, nós vamos verificar que na palavra está escrito sobre tudo isto. O que está lá, que as nações viram, está ali na palavra. Isto é chamado por um escritor americano de proto-evangelho, ou seja, Deus anuncia o seu Salvador, o seu revelador, o seu Senhor, o Senhor de toda a humanidade, Jesus Cristo, há 5.000 anos. Lá está à disposição. Qualquer dia nós vamos fazer um estudo sobre isto. Quem é o leão? Quem é o touro? Quem é o aquário? Quem é o gêmeo? Nós vamos observar isto e ver que nos céus estão escritos todas as verdades de Deus sobre Jesus Cristo, sobre a revelação, sobre o seu reino. Jesus Cristo afirmou que ele veio para trazer o reino de Deus até nós. Sim, precisamos descobrir esse reino. O nosso tempo aqui é curto e é rápido. Então eu te convido, meu querido, vamos aplicar a sabedoria desse texto às nossas vidas? Vamos eliminar da nossa vida, como ato religioso ou como crença religiosa, as filosofias muitas, as crendices muitas, a estrutura social criada como religião. Vamos eliminar isto e vamos buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento dessa palavra, buscar a revelação de Deus sobre ele e sobre a nossa vida e sobre a eternidade. Eu te convido, meu querido e minha querida, vamos buscar a realidade e acabar com tantas imaginações que só atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos fechando um brevíssimo estudo sobre o reino de Deus. Foram apenas 3 oportunidades para despertar a sua mente, a sua curiosidade, o seu coração, o seu espírito para esta realidade, o reino de Deus, que Jesus Cristo veio para trazer, veio para revelar, veio para ensinar. Isto é muitíssimo importante para nós, porque isto é importante para Deus. Ele fez um grande esforço, sacrifício mesmo, e no sacrifício, a morte do próprio Filho, sacrificado por nós, para trazer e revelar o seu reino e a sua justiça, a sua verdade. Sim, Deus quis assim. Deus tomou todas as providências, Deus nos deu todos os recursos. Oh, meu querido, minha querida, faça um esforço. Olhe para tudo isto e busque entendimento. E com certeza,
Eu posso lhe garantir por experiência própria. Todo aquele que se esforça para conhecer o reino de Deus, conhece. Todo aquele que se esforça para entrar no reino de Deus, entra. Todo aquele que se esforça para exercitar o reino de Deus na sua vida, participar realizando como instrumento, realiza e é instrumento de Deus no seu reino. Isto é verdade. Isto tem sido a minha vida. E isto é por misericórdia de Deus, é pelo amor dele, é pelo agir dele. É assim que ele faz e é por isso que ele me dá esta oportunidade. Um dia olhei e olhando criei e crendo recebi esse reino de Deus na minha vida. E recebendo, assumo diante de Deus e diante dos homens a responsabilidade de viver este reino dentro dele e ter este reino dentro de mim. E assim vencer a vida que Deus tem me dado para a glória dele e para a nossa alegria. Este é o meu convite, este é o meu apelo para você, meu querido ouvinte. Hoje é dia de assumir o reino de Deus. Hoje é dia de fazer uma decisão formal, real, com Deus. Hoje é dia de aceitar a vontade de Deus revelada por Jesus Cristo. Hoje é dia de considerar que Jesus Cristo morreu para nos trazer este reino. Que este sacrifício gera em nós uma filiação. E nessa filiação, uma transformação. Nós passamos de criatura para filhos do Criador. Este é o reino de Deus que o Senhor Jesus trouxe para nós. Olha para estas declarações de Deus, este ensino do Senhor Jesus e esta excelente oportunidade. Faça um novo compromisso firmado na fé, firmado no que declara a palavra, com disposição e coragem, com ânimo, com vontade, com fé, caminhar neste reino e participar deste reino. Sim, meus queridos, esta é a minha proposta, este é o meu apelo, esse é o meu convite. Amo você, muito, muito. Me dê a mão, vamos comigo caminhar neste reino de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua comunidade, os seus afazeres, te abençoe na realização desta semana, te dê vitória para a glória dele, sua alegria, nossa alegria. E amanhã estaremos de volta. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Amo você.